A sala de reuniões mergulhou em silêncio, enquanto eu distribuía 3 envelopes sobre a mesa de mogno. O rosto de Garrett Wainwright perdeu a cor quando ele pegou o primeiro. Minha carta de demissão. Sua mão vacilou discretamente ao abrir o segundo envelope, o aviso de revisão do contrato de hospedagem da infraestrutura no data center. Mas foi o terceiro envelope que o deixou completamente pálido. A proposta de renovação, elevando drasticamente os custos de manutenção, sem descontos, sem condições especiais, sem concessões. O quê? O que significa isso? Ele balbuciou, e o tom arrogante que costumava carregar foi substituído por algo muito próximo do desespero. Os demais executivos se inclinaram para a frente, tentando enxergar os documentos. Apenas 48 horas antes, aquele mesmo homem havia bocejado na minha frente enquanto cortava meu orçamento operacional, afirmando que a empresa não podia gastar $800 em 2 monitores. Agora, ele observava documentos que custariam a Summit Technologies aproximadamente $890 mil adicionais por ano. Meu celular vibrou sobre a mesa. Mais uma notificação do sistema de monitoramento do data center. Deixei o aparelho onde estava, observando os olhos de Garrett alternarem entre os envelopes, e meu rosto impassível. Você não pode fazer isso. Ele finalmente conseguiu dizer. Peguei o celular, silenciei a notificação e sustentei seu olhar. Eu já fiz. Meu nome é Devon Winters. E até 2 dias atrás, eu era diretora de infraestrutura de dados da Summit Technologies, uma das empresas de tecnologia financeira de crescimento mais acelerado do noroeste do Pacífico. Durante 7 anos, construí todo o ecossistema de servidores da empresa do zero, mantendo 99,99% de disponibilidade e reduzindo os custos em 40% abaixo da média do setor. Meu pai era eletricista registrado no sindicato e minha mãe trabalhava como administradora escolar em um distrito com poucos recursos. Eles me ensinaram que trabalho honesto merece respeito honesto, independentemente do cargo ocupado ou da faixa de renda. Aprendi cedo que empatia não é fraqueza. É a capacidade de enxergar pessoas como seres humanos, não como linhas em uma planilha. Essa formação moldou completamente a forma como conduzi minha equipe e administrei nossa infraestrutura. Nunca esqueci a sensação de ver meus pais preocupados com as contas. Nunca esqueci de ver meu pai chegar em casa exausto e, ainda assim, encontrar tempo para ajudar vizinhos com problemas de instalação elétrica sem cobrar nada por isso. Essas lições permaneceram comigo enquanto eu avançava na carreira corporativa, conquistava certificações e, eventualmente, passava a liderar um departamento com 15 profissionais altamente qualificados. Eu acreditava na meritocracia. Acreditava que competência, dedicação e eficiência seriam reconhecidas e recompensadas. Eu estava errada. O problema começou 6 meses antes daquele confronto na sala de reuniões, embora eu não tenha percebido os sinais de alerta de imediato. A Summit Technologies havia acabado de garantir uma rodada Série C de $85 milhões, financiada por um consórcio de empresas de capital de risco. O anúncio veio acompanhado do espetáculo habitual: reunião geral, champanhe na sala de descanso e conversas empolgadas sobre expansão e crescimento. Nosso CEO, Malcolm Hunt, fez um discurso inspirador sobre crescer com responsabilidade e preservar a cultura que nos trouxe até aquele ponto. Logo depois, Garrett Wainwright foi contratado como novo diretor financeiro. Garrett vinha de uma startup fracassada em São Francisco. Embora seu perfil no LinkedIn reformulasse cuidadosamente aquele fracasso como uma aquisição estratégica bem-sucedida, ele usava ternos caros que nunca transmitiam a elegância que tentavam demonstrar. Também tinha o hábito irritante de olhar para o relógio no meio de uma conversa, deixando claro que já havia decidido que você não merecia o tempo dele. Nosso primeiro contato aconteceu durante sua 2ª semana na empresa. Ele convocou uma reunião com todos os líderes de departamento para revisar métricas de eficiência operacional. Preparei uma apresentação detalhada demonstrando como minha equipe havia reduzido os custos dos servidores em 40% em relação aos padrões do setor, ao mesmo tempo em que aumentava desempenho e confiabilidade. Eu estava orgulhosa daquela apresentação. Ela representava anos de planejamento cuidadoso,
construção de relacionamentos estratégicos e soluções criativas para problemas complexos. Garrett passou toda a reunião olhando para o celular. Esses números, disse ele sem sequer levantar os olhos, parecem incompatíveis com os preços praticados pelo mercado. Isso acontece porque negociamos um acordo especial com... Preciso que você envie todos os contratos de fornecedores para revisão. Provavelmente estamos pagando mais do que deveríamos. Fiz uma pausa, genuinamente confusa. Os dados mostram exatamente o contrário. Estamos pagando muito menos do que deveríamos. Isso quem vai decidir sou eu, senhorita Winters. Ele ainda não havia feito contato visual. Envie tudo para minha assistente até o fim do dia, senhorita Winters. Em uma empresa onde todos, do CEO ao estagiário, se tratavam pelo primeiro nome, Garrett estabeleceu imediatamente uma hierarquia por meio de uma simples formalidade. Enviei os contratos. Nunca recebi resposta. Quando voltei a entrar em contato 2 semanas depois, sua assistente informou que o Dr. Wainwright havia analisado os documentos e não identificado nenhuma preocupação imediata. A mensagem implícita era evidente. Eu estava desperdiçando o tempo dele, mas eu tinha problemas maiores para resolver. A Summit crescia rapidamente, conquistando novos clientes semana após semana, e nossa infraestrutura começava a se aproximar dos limites de capacidade. Eu já vinha me preparando para esse crescimento. Literalmente fazia parte das minhas responsabilidades. Ainda assim, precisávamos acelerar o cronograma. Em agosto, apresentei uma proposta de investimento de capital de $125 mil para ampliar a capacidade dos servidores, reforçar os sistemas de redundância e aprimorar nossos recursos de monitoramento. A solicitação incluía cálculos detalhados de retorno sobre investimento, demonstrando como aquele aporte sustentaria o crescimento projetado e evitaria interrupções potencialmente muito caras. Nos anos anteriores, pedidos semelhantes eram aprovados sem dificuldade. Malcolm confiava no meu julgamento. E Diane Rothberg, a diretora financeira anterior, realmente lia as propostas antes de tomar decisões. Garrett rejeitou minha solicitação em menos de 2 horas, sem perguntas, sem reunião, apenas um e-mail de uma única linha. Solicitação negada, justificativa insuficiente para a despesa. Naquele momento, marquei uma reunião. Consegui 15 minutos na agenda dele 3 semanas depois. Quando finalmente me sentei em seu escritório, Garrett estava exatamente como sempre, olhando para o celular e exibindo a mesma postura de desprezo. A atualização da infraestrutura é essencial, comecei, mantendo um tom profissional. Atualmente estamos operando com 73% da capacidade. Nosso ritmo de aquisição de clientes indica que atingiremos limites críticos até o 4º trimestre sem recursos adicionais. 73% parece uma margem confortável. Ele finalmente levantou os olhos, arqueando uma sobrancelha como se eu tivesse dito algo absurdo. Na infraestrutura de dados, operar acima de 70% é considerado de alto risco. Precisamos de margem para redundância, picos de tráfego e... Senhorita Winters, agradeço sua cautela, mas não vamos gastar uma quantia significativa apenas porque a senhora se sente desconfortável com parâmetros operacionais normais. Aprenda a fazer mais com menos. É assim que empresas eficientes funcionam. Não se trata de conforto. Trata-se de evitar interrupções que podem nos custar clientes. E se a senhora não consegue administrar adequadamente os recursos que já possui, talvez precisemos discutir se é realmente a pessoa certa para essa função. A ameaça ficou suspensa entre nós. Meu maxilar se contraiu, mas mantive a compostura. Mantive 99,99% de disponibilidade durante 7 anos, enquanto mantinha os custos 40% abaixo da média. Sim, já ouvi essa estatística. Ele fez um gesto displicente com a mão. Você gosta muito desses descontos, mas desempenho passado não justifica gastos sem limite. Pedido negado. Saí daquela sala com uma sensação fria e pesada se instalando no peito. Aquilo não tinha relação com orçamento, nem com eficiência. Tratava-se de ego. Tratava-se de poder.
Garrett precisava demonstrar domínio. E eu tive o azar de liderar um departamento que ele não entendia, mas acreditava ter o direito de controlar. Voltei para minha equipe e fiz o que sempre fazia. Encontrei soluções. Otimizamos código, comprimimos dados de maneira mais agressiva e implementamos mecanismos mais inteligentes de balanceamento de carga. Extraímos cada gota possível de desempenho da infraestrutura existente por meio de conhecimento técnico e muitas horas extras. Na maior parte do tempo, funcionou. Por pouco, conseguimos acompanhar o crescimento. Minha equipe estava exausta, mas mantivemos os sistemas da Summit funcionando perfeitamente. Então surgiu o episódio dos monitores. Alexis Morrison, uma das minhas engenheiras seniores, trabalhava na Summit havia 5 anos e era absolutamente indispensável para a nossa operação. Ela cuidava das otimizações mais complexas de banco de dados e resolvia problemas que deixariam a maioria dos profissionais completamente perdida. Durante 3 anos, Alexis trabalhou usando apenas um monitor de 24 polegadas, alternando constantemente entre janelas e sistemas diferentes, enquanto administrava vários ambientes de servidores simultaneamente. Ela nunca reclamou, mas eu sabia que aquilo estava atrapalhando o trabalho dela e provocando fadiga visual. Durante nossa reunião individual no fim de outubro, mencionei o assunto. Estou enviando uma solicitação de equipamentos para a equipe, eu disse. Monitores duplos para todos que precisarem. Você está no topo da lista. O rosto dela se iluminou. Sério? Isso faria uma diferença enorme nas migrações de banco de dados. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Falha minha por não ter priorizado. O pedido era simples. $800 por estação de trabalho para 10 integrantes da equipe. Custo total, $8.000. Para efeito de comparação, a Summit havia acabado de gastar $45.000 redecorando o andar executivo com móveis ergonômicos e elementos de design voltados ao bem-estar. Só a nova mesa de Garrett custava mais do que todos os monitores da minha equipe. Enviei a solicitação pelos canais corretos, anexando métricas de produtividade e justificativas ergonômicas. Depois, esperei. A reunião de revisão orçamentária aconteceu em uma manhã de quarta-feira, no início de novembro. Estavam presentes Malcolm Hunt, Garrett Wainwright, Timothy Lang, nosso diretor de operações, além dos demais chefes de departamento apresentando seus pedidos trimestrais. O marketing solicitou $50.000 para uma reformulação da marca. Aprovado. A equipe de vendas pediu um novo sistema de CRM de $30.000 por ano. Aprovado com entusiasmo. O RH queria contratar um consultor de $25.000 para melhorar cultura organizacional e engajamento dos funcionários. Também aprovado. Aparentemente, precisávamos de um consultor para explicar que as pessoas gostavam de ter equipamentos adequados para trabalhar. Então chegou a minha vez. Mantive a proposta simples. Solicitei $8.000 para instalar monitores duplos na equipe de infraestrutura. Esse equipamento aumentará a eficiência no gerenciamento de múltiplos ambientes complexos e reduzirá a fadiga visual durante longas sessões de resolução de problemas. O ganho de produtividade compensará facilmente o investimento. Garrett nem sequer considerou o pedido. Ele bocejou. Um bocejo exagerado e teatral. Depois se recostou na cadeira. Não podemos gastar $800 em 2 monitores. Disse aquilo como se fosse a conclusão mais óbvia do mundo. Em seguida, pegou sua caneta vermelha e riscou minha solicitação na pauta impressa. A sala inteira ficou em silêncio. Timothy parecia visivelmente desconfortável. Malcolm estava lendo algo em seu tablet, sem prestar muita atenção. São $8.000 no total, corrigi, mantendo a voz calma. Para 10 engenheiros que administram todos os sistemas dos quais esta empresa depende. Eu ouvi da primeira vez. Solicitação negada. Sua equipe já tem monitores. Podem continuar usando-os. Ele já estava olhando para o próximo item da pauta. Algo estalou dentro de mim. Não de forma explosiva, mas como um cabo esticado além do limite, finalmente chegando ao ponto de ruptura. Só para esclarecer, eu disse lentamente. Você está negando $8.000 para equipamentos que impactam diretamente nossa capacidade de gerenciar a infraestrutura com eficiência. Isso mesmo.
Ele nem sequer levantou os olhos. Mas você aprovou $45.000 para mobiliário executivo no mês passado. Dessa vez, ele ergueu o olhar. Sua expressão endureceu. O ambiente executivo impacta diretamente nossa capacidade de fechar negócios e manter padrões profissionais. Sua equipe fica em uma sala de servidores no subsolo. Ninguém os vê. A funcionalidade é suficiente. Ninguém os vê porque são eles que mantêm tudo funcionando enquanto todos os outros recebem o crédito. Esta discussão está encerrada, senhorita Winters. Solicitação negada. Vamos prosseguir. Malcolm finalmente tirou os olhos do tablet. Devon, tenho certeza de que podemos retomar isso no próximo trimestre. Vamos dar continuidade à reunião. Assenti lentamente e me recostei na cadeira, mas minha mente já estava em outro lugar. A reunião continuava ao meu redor. Eu ouvia vozes discutindo outros orçamentos, outras prioridades, mas já não estava prestando atenção. Estava fazendo cálculos. Mais especificamente, calculando o valor do meu silêncio. Durante 7 anos, administrei a infraestrutura de dados da Summit, por meio de um arranjo peculiar cujos detalhes técnicos e financeiros poucas pessoas realmente compreendiam. Quando a Summit ainda era uma startup modesta operando em um espaço de coworking, não tínhamos condições de contratar os grandes data centers tradicionais. Os principais fornecedores exigiam contratos de longo prazo e cobravam valores exorbitantes. Então fui criativa. Por intermédio de um ex-colega, entrei em contato com uma empresa regional de data center chamada Pacific Crest Solutions. Eles eram mais novos, estavam em busca de clientes e se mostravam dispostos a negociar condições pouco convencionais. Eu trouxe a Summit como cliente, sim, mas trouxe algo mais junto comigo. Minha reputação e minha experiência. O proprietário da Pacific Crest, um veterano da área de tecnologia chamado Raymond Schultz, me conhecia de conferências do setor. Ele conhecia meu trabalho. Confiava que qualquer empresa cuja infraestrutura estivesse sob minha responsabilidade seria um cliente confiável e de baixa manutenção. Com base nessa confiança, Raymond ofereceu à Summit um acordo praticamente sem precedentes. Um contrato por cerca de 60% dos valores praticados normalmente no mercado, desde que eu supervisionasse pessoalmente todos os aspectos técnicos e minimizasse a necessidade de suporte da equipe dele. Na prática, a Pacific Crest estava apostando em mim, não na Summit Technologies. O acordo estava documentado em contrato, embora descrito em uma linguagem técnica que a maioria dos profissionais da área financeira provavelmente ignoraria. A seção 7.32 estabelecia que a estrutura de preços preferenciais estava condicionada à supervisão técnica contínua e aos protocolos de gestão do relacionamento. Em outras palavras, o desconto existia porque eu ocupava aquele cargo, mantinha o relacionamento ativo e administrava tudo com tanta eficiência que a Pacific Crest praticamente nunca precisava se preocupar com a Summit como cliente. Se eu saísse, aquela condição especial desapareceria. A Summit precisaria renegociar o contrato com base nos preços normais de mercado, aproximadamente 2,5 vezes maiores do que os valores que pagava naquele momento, ou buscar outro fornecedor, enfrentando custos elevados e riscos significativos de migração. Mencionei essa possibilidade a Diane enquanto ela ainda era diretora financeira. Ela entendeu imediatamente e chegou até a me agradecer pela estrutura inteligente daquele acordo. Ela garantiu que minha remuneração refletisse meu valor, aprovou meus pedidos de orçamento sem dificuldades e, de forma geral, me tratou como o ativo estratégico que eu realmente era. Garrett nunca se preocupou em entender nada disso. Recebeu os contratos durante sua revisão inicial, viu os valores reduzidos e aparentemente concluiu que a Summit simplesmente havia conseguido condições favoráveis de mercado. A verdade é que a Summit Technologies economizava aproximadamente $890 mil por ano, graças ao relacionamento que eu havia construído com a Pacific Crest Solutions. E Garrett Wainwright não conseguia liberar $8 mil para comprar monitores para minha equipe. Eu estava sentada naquela sala de conferências, ouvindo distraidamente alguém do desenvolvimento de produtos discutir suas necessidades orçamentárias, quando tomei uma decisão que me pareceu ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Eu estava farta. Não era apenas frustração. Não era apenas raiva.
Eu estava verdadeiramente cansada. Passei 7 anos construindo algo de que me orgulhava, liderando uma equipe com a qual me importava e trabalhando para uma empresa na qual acreditava. Mas ver Garrett bocejar enquanto ignorava necessidades básicas da minha equipe, depois de meses de condescendência e mesquinhez míope, cristalizou algo que eu vinha evitando admitir. Eles não me valorizavam. Valorizavam os resultados que eu entregava, mas presumiam que eu sempre estaria ali. Naquela noite, participei de uma videochamada com Raymond, da Pacific Crest Solutions. Mantínhamos contato frequente ao longo dos anos, com reuniões trimestrais para garantir que tudo continuasse funcionando adequadamente. Devon, que bom ver você. Raymond me cumprimentou calorosamente. Está tudo bem por aí? Na verdade, Raymond, preciso conversar sobre algo delicado. A expressão dele mudou imediatamente. O que aconteceu? Estou planejando me demitir da Summit. Quis avisá-lo com antecedência porque sei que nossa situação contratual é um pouco diferente. Raymond se recostou na cadeira, absorvendo a informação. Isso é importante. Posso perguntar o que aconteceu? Você sempre pareceu feliz lá. Dei a ele a versão resumida. Novo diretor financeiro. Falta de respeito fundamental. Dificuldade crescente para fazer meu trabalho da maneira correta. Sinto muito por ouvir isso, disse Raymond com sinceridade. Você é um dos melhores clientes que já tivemos. E quando digo isso, estou falando especificamente de você, Devon. Sua liderança é o principal motivo pelo qual conseguimos manter essas condições para a Summit. Eu entendo. É justamente por isso que estou ligando. Quero conduzir essa transição da forma mais ética possível. O que você precisa de mim? Raymond permaneceu em silêncio por alguns instantes. Bem, contratualmente, nossa estrutura atual de preços está vinculada à sua supervisão. Se você sair, a Summit precisará renegociar. O procedimento normal prevê um período de transição de 90 dias. Depois disso, as tarifas passam para os níveis de mercado. Ele abriu uma planilha. Com o consumo atual, estamos falando de aproximadamente $1.470.000 por ano, contra os $580.000 que eles pagam atualmente. O número ficou suspenso entre nós. Quase $900.000 adicionais por ano. No entanto, continuou Raymond, existe uma cláusula na seção 732 que permite a revisão imediata da tarifa e o início de um período de transição contratual, caso a exigência relacionada ao profissional-chave deixe de ser atendida. Ela foi incluída justamente porque esse preço especial dependia diretamente do seu envolvimento. Então, se eu me demitir, a tarifa muda imediatamente? Tecnicamente, sim, embora normalmente ofereçamos um período de transição como cortesia. Ele fez uma pausa. Devon, vou ser sincero. Sem a sua supervisão, a Summit se torna um cliente de risco muito maior para nós. A empresa cresceu bastante. As exigências aumentaram. E, francamente, não tenho confiança no julgamento técnico deles com base em algumas solicitações que temos recebido ultimamente. Isso chamou minha atenção. Que solicitações? O departamento financeiro deles entrou em contato perguntando sobre a possibilidade de migrar para fornecedores mais baratos, questionando nossos preços e solicitando detalhamentos que sugerem que eles não entendem exatamente pelo que estão pagando. Isso tem sido preocupante. Tenho colocado você em cópia nessas mensagens. Abri minha caixa de entrada, e elas estavam lá. Várias mensagens encaminhadas no mês anterior que eu havia arquivado sem perceber que faziam parte de um padrão maior. O assistente de Garrett estava pesquisando preços, enviando solicitações de propostas para fornecedores de data center com orçamentos mais baixos. A ironia era quase cômica. Garrett acreditava que estava sendo um negociador inteligente, procurando ofertas melhores, completamente alheio ao fato de que já possuía o melhor acordo possível, e sua postura antagônica estava prestes a destruí-lo. Raymond, preciso avisar que vou sair em breve. O que acontecer com a Summit depois da minha saída será decisão deles. Eu só queria avisá-lo com antecedência. Agradeço, Devon. E por falar nisso, qualquer projeto que você assumir daqui para frente,
continuará recebendo o mesmo tratamento preferencial. Se precisar de serviços de data center ou quiser nos trazer outro cliente, essa porta continuará aberta. Você conquistou essa confiança. Encerramos a ligação mantendo o respeito mútuo que sempre existiu entre nós. Eu havia feito minha parte, avisado meu parceiro de negócios e mantido minha integridade profissional. Agora precisava escrever minha carta de demissão. Passei a noite seguinte elaborando-a cuidadosamente. Profissional, concisa, sem entrar em detalhes sobre datas ou condições específicas naquele momento. Não entrei em detalhes sobre os motivos da minha saída, não apresentei reclamações e não queimei pontes. Era apenas uma declaração simples informando que eu estava me desligando do cargo de diretora de infraestrutura de dados e que garantiria uma transição tranquila das minhas responsabilidades. O segundo documento foi endereçado a Raymond, da Pacific Crest Solutions. Nele, eu notificava formalmente que não continuaria exercendo meu cargo atual na Summit Technologies e que, portanto, a tarifa especial deveria ser ajustada de acordo com os termos previstos em contrato. O terceiro documento foi o que me trouxe uma sensação sombria de satisfação. Uma proposta de renovação que Raymond havia preparado a meu pedido, mostrando exatamente quais seriam os custos da Summit em condições normais de mercado. Contrato de 3 anos. $1.470.000 por ano. Níveis de suporte padrão. Sem adaptações especiais. Imprimi os 3 documentos, coloquei cada um em um envelope separado e os guardei na minha bolsa. Depois, esperei o momento certo. Ele chegou 2 dias depois, durante a apresentação do orçamento de capital trimestral. Uma reunião plenária com executivos, alta gestão e vários membros do conselho participando remotamente. Garrett estava apresentando o panorama financeiro, destacando a redução de custos e a eficiência na gestão dos recursos. Nossa eficiência operacional melhorou 12% em relação ao trimestre anterior, anunciou com orgulho enquanto avançava os slides da apresentação. Mantivemos uma disciplina orçamentária rigorosa em todos os departamentos, eliminando despesas desnecessárias e concentrando recursos em atividades que geram receita. Meu celular vibrou sobre a mesa à minha frente. Era mais uma notificação do sistema de monitoramento do data center, algo que eu havia configurado para receber atualizações durante reuniões importantes, garantindo que eu sempre estivesse informada sobre o status dos sistemas. Malcolm, sentado ao meu lado, olhou para a tela do meu celular por hábito e depois lançou um olhar de leve confusão em minha direção. A notificação era rotineira. Nada urgente. Mas aquele olhar me lembrou que eu continuava sentada naquela sala, ainda fazendo meu trabalho, enquanto Garrett recebia o crédito pela eficiência. Eficiência que, na prática, significava negar equipamentos básicos à minha equipe. Levantei-me. Várias pessoas voltaram a atenção para mim, surpresas com a interrupção. Devon, está tudo bem? Perguntou Malcolm. Preciso resolver algo urgente, respondi calmamente. Caminhei até a frente da sala, onde Garrett estava diante da tela de apresentação. Sua expressão passou da confusão para a irritação por causa da interrupção. Tirei 3 envelopes da minha bolsa, coloquei-os sobre a mesa à frente dele e os organizei de forma que os rótulos ficassem perfeitamente visíveis. A sala mergulhou em silêncio. Observei o rosto de Garrett perder a cor enquanto lia os títulos dos envelopes. Carta de demissão. Notificação contratual da Pacific Crest Solutions. Proposta de renovação dos serviços de data center. O que é isso? Sua voz tentou soar firme, mas carregava uma insegurança evidente. O primeiro envelope contém meu pedido de demissão. Minha voz ecoou com clareza pela sala silenciosa. Estou formalizando meu desligamento da Summit Technologies a partir de hoje. O segundo envelope é uma notificação ao nosso provedor de data center informando que deixarei de exercer minhas funções atuais. Apontei para o terceiro. E o terceiro envelope contém a proposta de renovação, mostrando quanto custará nossa infraestrutura de data center daqui para frente. Garrett abriu o terceiro envelope antes dos outros. Ainda sem compreender completamente o que estava acontecendo, observei seus olhos percorrerem os números.
Vi exatamente o momento em que a compreensão surgiu. Seu rosto passou de rosado para completamente branco. Aqui diz $1.470.000 por ano. Nós pagamos $580.000. Isso deve ser um erro. Não é um erro. A sala permaneceu imóvel. Pagamos $580.000 porque, há 7 anos, negociei um acordo especial baseado no meu relacionamento profissional e na reputação que construí junto à Pacific Crest Solutions. Respirei fundo. A tarifa preferencial estava condicionada à manutenção do relacionamento técnico estabelecido por mim e à continuidade dos protocolos operacionais que implementei junto à Pacific Crest, conforme previsto na seção 7.32 do nosso contrato. Malcolm levantou-se imediatamente e estendeu a mão para pegar o documento. Espere, Devon. O que exatamente você está dizendo? Estou dizendo que a Summit Technologies economizou aproximadamente $890.000 por ano em custos de data center graças a um acordo que eu pessoalmente construí e administro. Olhei diretamente para Garrett. E esse acordo termina com o meu desligamento. A proposta de renovação reflete os valores normais praticados pelo mercado. Timothy, nosso diretor de operações, também analisava os documentos. Seu rosto empalideceu. Isso não pode estar certo. Não podemos absorver quase $1 milhão adicionais por ano em despesas operacionais. Isso destruiria completamente nossas margens. Você deveria ter pensado nisso antes de negar $8.000 para equipamentos que minha equipe precisava para trabalhar com eficiência. Respondi, sem desviar o olhar de Garrett. Uma das integrantes do conselho, participando por videoconferência, falou com firmeza. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Por que o custo do nosso data center pode aumentar em 150%? Garrett folheava a proposta freneticamente, procurando alguma saída. Isso é ridículo. Podemos encontrar outro fornecedor. Existem dezenas de empresas de data center que cobrariam valores parecidos. Sim, interrompi. E uma migração custaria aproximadamente $200.000. Levaria de 4 a 6 meses e envolveria riscos significativos de interrupção dos serviços. Vocês podem explorar essas alternativas, mas eu não estarei aqui para conduzir esse processo. Malcolm pareceu abatido imediatamente. Devon, certamente podemos conversar sobre isso. Se a questão é o pedido dos monitores, não se trata dos monitores em si, Malcolm. Balancei a cabeça. Trata-se de respeito básico e reconhecimento de valor. Durante 7 anos, mantive sua infraestrutura funcionando perfeitamente, economizando para esta empresa aproximadamente $900.000 por ano por meio de relacionamentos profissionais e conhecimento especializado. E o seu diretor financeiro bocejou na minha frente, enquanto negava equipamentos básicos para minha equipe, porque não conseguia aceitar uma despesa que representava praticamente um erro de arredondamento no orçamento trimestral. A sala explodiu em sussurros. Membros do conselho faziam perguntas pela videoconferência. Timothy digitava freneticamente no laptop, provavelmente tentando confirmar os números. Garrett parecia prestes a passar mal. Isso é sabotagem, ele finalmente conseguiu dizer, com a voz embargada. Você está prejudicando deliberadamente esta empresa por despeito, por causa de uma decisão orçamentária insignificante. Isso é antiético e possivelmente ilegal. Nada disso é ilegal, respondi calmamente. Negociei um contrato que beneficiou enormemente a Summit, divulguei seus termos à liderança apropriada e o administrei com eficiência durante 7 anos. Agora estou exercendo meu direito de deixar o cargo. Os termos do contrato são claros. As tarifas preferenciais estavam vinculadas à manutenção do relacionamento técnico que construí. Não estou mais exercendo essa função. A Pacific Crest Solutions está apenas ajustando seus preços para os valores normais de mercado, exatamente como previsto no contrato que seu departamento analisou e aparentemente não compreendeu por completo. Um dos membros do conselho apareceu na tela. Howard Finch. Malcolm, você sabia desse acordo? Isso parece uma dependência significativa de uma única funcionária. Malcolm pareceu desconfortável.
Eu sabia que Devon havia conseguido excelentes condições com nosso provedor de data center, mas não tinha percebido que os termos estavam tão diretamente ligados ao papel dela. Porque ninguém perguntou. Respondi sem agressividade. A informação sempre esteve disponível. Diane entendia perfeitamente. Mas depois que ela saiu e Garrett assumiu, ninguém se preocupou em compreender os detalhes da infraestrutura. Vocês simplesmente aproveitaram os custos reduzidos e presumiram que aquilo seria permanente. Garrett havia recuperado um pouco da compostura, embora seu rosto ainda estivesse pálido. Vamos renegociar. Obviamente, a Pacific Crest quer manter nosso negócio. Eles não vão encerrar um relacionamento por causa da saída da pessoa que trouxe o cliente e administrou tudo impecavelmente durante 7 anos. Na verdade, conversei com Raymond Schultz, o proprietário da Pacific Crest. Completei. Ele está preocupado com a trajetória da Summit há meses. Seu departamento tem enviado solicitações de propostas para fornecedores mais baratos, questionando os preços deles, e de modo geral agindo como se não valorizasse o relacionamento construído ao longo dos anos. Sem mim como intermediária, vocês são apenas mais um cliente de médio porte, com demandas crescentes e aparentemente uma gestão difícil. Ele aceita continuar atendendo a Summit, mas apenas pelos preços normais de mercado. O tratamento preferencial acabou. Timothy estava lendo algo na tela do laptop. O contrato realmente diz isso. Seção 7.32. Ele continuou lendo. Exatamente como Devon explicou. A estrutura de preços depende da supervisão técnica vigente e dos protocolos de gestão do relacionamento. Estou vendo isso agora. A voz de Howard voltou a soar pelo sistema de áudio. Garrett, você revisou esse contrato quando assumiu o cargo de diretor financeiro? Revisei centenas de contratos, respondeu Garrett na defensiva. Não posso decorar todas as cláusulas técnicas de todos os contratos com fornecedores. Este não é um contrato qualquer, respondi. Esse é o principal contrato de infraestrutura da empresa, e vocês não se deram ao trabalho de compreendê-lo antes de antagonizar a pessoa que tornou tudo isso possível. A reunião mergulhou no caos. Membros do conselho exigiam explicações. Malcolm tentava restabelecer a ordem. Garrett tentava me culpar a Pacific Crest, culpar qualquer pessoa, menos a si mesmo. Timothy fazia cálculos frenéticos sobre o impacto daquilo nas despesas operacionais. Eu simplesmente peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Devon, espere, chamou Malcolm. Precisamos conversar sobre isso. Tenho certeza de que podemos encontrar uma solução. Parei junto à porta e me virei. Malcolm, você é uma boa pessoa e construiu algo impressionante aqui. Mas deu poder a alguém que valoriza a aparência acima da substância, que corta custos sem entender valor e que trata conhecimento especializado como algo descartável. Espero sinceramente que a Summit tenha sucesso, mas não vou permanecer em uma organização onde preciso implorar por respeito básico. Diga o preço que quiser, disparou Garrett, com desespero evidente na voz. O que você quiser. Aumento salarial, participação acionária, qualquer coisa. Só fique e mantenha o relacionamento com a Pacific Crest. Olhei para ele por alguns segundos. Na semana anterior, eu teria permanecido por $8.000 em monitores e por um reconhecimento mínimo do valor da minha equipe. Agora, não existia valor suficiente. Algumas pontes, depois de queimadas, não têm volta. Saí da sala de reuniões, entrei no elevador e deixei a Summit Technologies pela última vez como funcionária. As consequências se desenrolaram nas semanas seguintes, embora eu não estivesse diretamente envolvida. Soube dos acontecimentos por ex-colegas que continuaram em contato comigo e por pessoas do setor que consideraram toda a situação ironicamente previsível. A Summit tentou renegociar com a Pacific Crest Solutions. Raymond foi profissional, educado e firme. A tarifa preferencial havia sido uma concessão pessoal relacionada ao meu trabalho, não uma condição comercial padrão. Pelos preços de mercado, ele teria prazer em continuar prestando serviços à Summit. Caso contrário, eles eram livres para procurar outro fornecedor. A Summit enviou solicitações de propostas para diversos provedores de data center.
As cotações variavam entre US$ 1.300.000 e US$ 1.800.000 por ano. Vários fornecedores, ao descobrirem que eu não administrava mais a infraestrutura da Summit, aumentaram suas estimativas de preço, alegando custos maiores de suporte para clientes sem liderança técnica forte. Garrett tentou contratar rapidamente alguém para me substituir. Esperava encontrar um profissional capaz de negociar preços melhores ou conduzir uma migração. Acabou descobrindo que diretores seniores de infraestrutura, com minha experiência e histórico, recebiam entre US$ 40.000 e US$ 60.000 a mais do que o salário que eu ganhava. Vários candidatos, depois de pesquisarem sobre a Summit e tomarem conhecimento das circunstâncias da minha saída, desistiram do processo seletivo. Esse mercado é menor do que parece. Notícias sobre empresas que desvalorizam lideranças técnicas circulam rapidamente. 3 semanas após minha saída, Malcolm entrou em contato comigo. Marcamos um café em um local neutro. Ele parecia cansado. Eu lhe devo um pedido de desculpas, disse sem rodeios. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter compreendido o que você representava para a empresa, além de simplesmente manter os servidores funcionando. Agradeço por dizer isso. Respondi com sinceridade. O conselho está furioso. Estamos falando de aproximadamente US$ 900.000 em custos adicionais por ano. Nossas margens não conseguem absorver isso facilmente. Vamos precisar cortar gastos em outras áreas e provavelmente adiar parte dos nossos planos de expansão. Não respondi. Aquilo já não era mais meu problema. Garrett está sob enorme pressão, continuou Malcolm. O conselho considera tudo isso uma falha grave de diligência e gestão de relacionamentos. Existe até conversa sobre substituí-lo, mas teremos de mantê-lo por pelo menos mais um trimestre enquanto tentamos resolver essa situação. E a minha equipe? Perguntei. Era a parte que ainda me importava. Eles estão sendo bem tratados? Malcolm teve a decência de parecer envergonhado. Aprovamos a compra dos monitores, aumentamos os salários de todos e contratamos 2 engenheiros adicionais para reduzir a carga de trabalho. É como trancar a porta depois que o prejuízo já aconteceu. Eu sei. São boas pessoas. Merecem apoio. Mereciam esse apoio quando você pediu por elas. Ele ficou em silêncio por um instante. No fim das contas, aprendi uma lição muito cara. A infraestrutura não é apenas um centro de custos que deve ser reduzido. As pessoas que constroem e mantêm sistemas críticos são ativos estratégicos, não simples itens de despesa. Lição cara, concordei. Então ele me encarou. Existe alguma possibilidade de você considerar voltar? Diga suas condições. Garrett não vai interferir. Eu garanto. O conselho me autorizou a oferecer o que fosse necessário. Eu já esperava por esse pedido. Já havia pensado na minha resposta. Malcolm, mesmo que eu quisesse, não poderia. Conversei com Raymond na semana passada. Ele encontrou um novo cliente para a capacidade de infraestrutura que estava reservada para a Summit, com condições preferenciais. Na verdade, fui eu quem o indicou. Essa porta está definitivamente fechada. A expressão de Malcolm mudou. Ele ainda alimentava a esperança de que existisse um caminho para recuperar o antigo acordo. Para onde você vai? Perguntou. Quais são os seus próximos passos? Sorri. Vou ingressar em uma startup como vice-presidente de infraestrutura e operações técnicas. O salário base é 20% menor do que o que eu recebia na Summit, mas tenho uma participação acionária relevante e uma equipe de liderança que realmente valoriza conhecimento técnico. Eles estão construindo algo muito interessante no setor de energia sustentável. Raymond está configurando toda a infraestrutura de dados deles. Com tarifas preferenciais, imagino, disse Malcolm com um sorriso triste. Claro. Você vai levar sua magia junto com você. Não é magia, Malcolm. São relacionamentos, conhecimento especializado e respeito mútuo. Essas coisas têm valor. Garrett nunca entendeu isso. Ele enxergava apenas os números em uma planilha,
e acreditava que cortar custos era sinônimo de liderança eficiente. Priorizava economias de curto prazo, sem compreender o valor de longo prazo. Terminamos nosso café de forma cordial. Conversamos sobre tendências do setor, conhecidos em comum e alguns assuntos profissionais. Sinceramente, eu não guardava ressentimentos. Malcolm havia cometido erros, mas nunca por maldade. Seu problema sempre foi a falta de atenção. Quando nos despedimos, ele fez uma última observação. Espero que sua nova empresa valorize o que está recebendo e seja inteligente o bastante para nunca tomar isso como garantido. Eu também, respondi. 3 meses depois, vi o anúncio. Garrett Wainwright havia decidido buscar novas oportunidades. Ou, em outras palavras, havia sido demitido da Summit Technologies. Pouco tempo depois, seu perfil no LinkedIn mostrava que ele agora ocupava um cargo muito menos relevante em uma empresa muito menor. Timothy, o diretor de operações, assumiu temporariamente a supervisão financeira. Uma de suas primeiras medidas foi enviar um memorando para toda a empresa, destacando a importância de reconhecer e reter talentos essenciais, além de compreender a diferença entre cortar custos e destruir valor. Alguns dos meus antigos colegas entraram em contato comigo. Alexis Morrison, a engenheira sênior que havia dado início a toda a discussão sobre os monitores, me enviou uma mensagem. Consegui meus 2 monitores. Consegui meu aumento, mas não me sinto bem com isso. Todos sabemos por que essas mudanças aconteceram. É constrangedor perceber que precisou da sua saída para que eles finalmente entendessem. Obrigada por lutar por nós, mesmo que isso tenha tido um custo para você. Agradeci pela mensagem e disse que ela deveria permanecer na Summit enquanto aquilo continuasse servindo aos seus objetivos profissionais. Não fazia sentido abrir mão de oportunidades por causa dos meus problemas com a empresa. Mas acrescentei: se algum dia você quiser explorar os desafios da infraestrutura voltada para a energia sustentável, me avise. Estamos construindo algo interessante por aqui. 2 meses depois, Alexis se juntou à minha equipe. Pouco tempo depois, outros 2 engenheiros da Summit fizeram o mesmo. Não porque eu os tivesse recrutado diretamente. Sempre tive o cuidado de não fazer isso. Mas pessoas talentosas conversam entre si, e a notícia de que existia uma alternativa melhor acabou se espalhando naturalmente. A Summit acabou se estabilizando. Eles negociaram uma tarifa um pouco melhor com a Pacific Crest. Não chegou nem perto das condições preferenciais que eu havia conseguido, mas ficou cerca de 10% abaixo da proposta inicial de renovação. Também contrataram um diretor de infraestrutura competente, pagando um salário acima da média do mercado. A empresa continuou crescendo, porém, em um ritmo mais lento do que o planejado por causa do aumento dos custos operacionais. A Summit sobreviveu, mas pagou um preço muito maior do que os aproximadamente $890 mil anuais adicionais relacionados ao data center. Perdeu conhecimento institucional, perdeu coesão de equipe e perdeu diversos benefícios intangíveis que surgem quando uma organização conta com líderes que realmente entendem os sistemas dos quais dependem. Tudo isso porque alguém não quis aprovar um pedido de $8 mil em monitores. Meu novo cargo tem sido exatamente o que eu esperava. A Green Grid Innovations trabalha com tecnologia de redes inteligentes para distribuição de energia renovável. Os desafios de infraestrutura são complexos, relevantes e estimulantes. A liderança inclui o diretor de tecnologia em todas as decisões técnicas importantes. E ele realmente lê as propostas que eu envio. Quando solicitei equipamentos melhores para minha equipe em crescimento, incluindo monitores duplos, mesas com ajuste de altura e ferramentas de desenvolvimento de alto nível, o diretor financeiro aprovou tudo em menos de 24 horas. Além disso, acrescentou uma observação. Nos avise se a equipe precisar de mais alguma coisa. A infraestrutura é a base de tudo o que fazemos e queremos investir nela. Um conceito revolucionário, aparentemente. Também continuo trabalhando em estreita colaboração com Raymond, da Pacific Crest Solutions. Estamos desenvolvendo juntos um estudo de caso sobre como contratos baseados em relacionamentos de confiança
podem beneficiar fornecedores e clientes quando são administrados com respeito mútuo e comunicação transparente. O estudo será publicado em uma revista especializada do setor no próximo trimestre. Embora não mencione a Summit Technologies diretamente, profissionais experientes certamente reconhecerão a situação. Ela se tornou um exemplo clássico utilizado por recrutadores e consultores quando discutem os custos ocultos de uma liderança técnica deficiente e a importância de compreender as dependências críticas de infraestrutura. Olhando para trás, não me arrependo da decisão que tomei, nem por um segundo. Poderia ter lidado com tudo de outra maneira? Talvez. Poderia ter avisado com mais antecedência. Poderia ter insistido mais para que a liderança compreendesse a situação antes que ela chegasse ao limite. Talvez eu pudesse ter sido mais paciente com a curva de aprendizado de Garrett. Mas existe algo que aprendi com tudo isso. Paciência diante da falta de respeito não é virtude. É autoabandono. Passei meses tentando trabalhar dentro do sistema. Documentei meu valor. Fiz solicitações razoáveis. Segui todos os canais adequados. E ainda assim, cada tentativa foi ignorada, minimizada ou descartada. Em algum momento, continuar aceitando esse tratamento envia uma mensagem para a liderança, para a sua equipe e para você mesma de que aquilo é aceitável. E não é. O pedido dos 2 monitores nunca foi realmente sobre monitores. Era um símbolo de algo muito maior. A Summit Technologies valorizava as pessoas que tornavam todo o resto possível. Quando Garrett bocejou ao rejeitar aquele pedido, depois de aprovar gastos muito maiores com estética executiva, ele respondeu essa pergunta de forma definitiva. Algumas pessoas podem chamar o que eu fiz de vingança. Outras podem chamar de falta de profissionalismo. Talvez argumentem que eu deveria ter ficado, mantido a postura mais elevada e continuado sendo a pessoa mais madura da situação. Para essas pessoas, eu diria apenas o seguinte: agir com integridade não significa permanecer em um caminho que não leva a lugar algum. Às vezes, a atitude mais profissional que alguém pode tomar é demonstrar claramente as consequências de uma liderança míope. Eu não sabotei nada. Criei o acordo com a Pacific Crest de forma legal e ética. Divulguei seus termos à liderança apropriada. Administrei tudo de forma impecável durante 7 anos. Quando decidi me desligar da empresa, algo que é direito de qualquer profissional, as consequências naturais daquele acordo simplesmente se tornaram visíveis. A falha de Garrett não foi apenas negar o pedido dos monitores. Sua falha foi nunca ter compreendido os sistemas e relacionamentos que faziam seus indicadores de eficiência parecerem tão bons. Ele tomou crédito por economias que não criou, não conseguiu preservá-las, e ainda antagonizou a pessoa que efetivamente gerava aquele valor. Isso não é liderança financeira eficiente. É apenas a sorte chegando ao fim. Um antigo colega resumiu a situação perfeitamente. Você não pode otimizar aquilo que não entende. E não consegue reter aquilo que não valoriza. A Summit não compreendeu seus acordos de infraestrutura. E não valorizou a experiência que os tornou possíveis. Aprendeu ambas as lições da forma mais cara possível. Quanto a mim, estou construindo algo novo ao lado de pessoas que entendem que investir em pessoas e infraestrutura não é uma despesa a ser reduzida, mas uma base a ser fortalecida. Minha equipe na Green Grid acaba de receber aprovação para treinamento completo, novas ferramentas de colaboração e, sim, configurações com 3 monitores para quem quiser. Não porque imploramos por isso, mas porque a liderança entende que permitir que pessoas talentosas façam seu melhor trabalho é a forma mais sustentável de construir algo duradouro. É impressionante o que pode acontecer quando o respeito básico é o ponto de partida, e não algo pelo qual você precisa lutar todos os dias. A recompensa não foi o dinheiro, a cena na sala de conferências nem o constrangimento que Garrett enfrentou. A verdadeira recompensa foi a clareza que ganhei sobre o meu próprio valor, e a lembrança de que experiência, relacionamentos e integridade possuem um valor que vai muito além de qualquer empregador específico. Empresas que reconhecem isso prosperam. Empresas que ignoram isso acabam pagando caro enquanto tentam entender por que seus melhores profissionais continuam indo embora.
A Summit Technologies descobriu exatamente em qual dessas categorias se encaixava. Isso custou aproximadamente $890 mil por ano, além da perda de conhecimento institucional, da saída de profissionais experientes e do desgaste de reputação em um setor altamente competitivo. Tudo isso pelo preço de um pedido de $8 mil em monitores e pelo ego de um diretor financeiro. Algumas lições só podem ser aprendidas da maneira mais cara. Duvido que Garrett tenha aprendido alguma coisa. Pessoas como ele costumam jogar a culpa nos outros. Enxergam a si mesmas como vítimas das circunstâncias, e não como responsáveis pelas próprias consequências. Talvez ele esteja agora em sua nova empresa, repetindo exatamente os mesmos erros, cortando custos sem entender valor, esperando que o próximo Devon Winters lhe ensine a mesma lição mais uma vez. Mas isso já não é mais problema meu. A grande lição dessa história não está na vingança, mas na clareza de valor. Devon não precisou gritar, confrontar ou se justificar. Ela apenas deixou que a realidade se revelasse. Em ambientes corporativos, muitas vezes quem mais sustenta a estrutura é justamente quem menos aparece. O erro da liderança da Summit não foi apenas financeiro, foi estratégico. Ignoraram o fator humano por trás dos números. Valor não é apenas o que está no contrato, mas quem torna aquele contrato possível. Quando você depende de alguém e não reconhece isso, está construindo uma fragilidade invisível. E fragilidades invisíveis são as mais perigosas, porque só aparecem quando já é tarde demais. Devon não destruiu a empresa. Ela apenas parou de protegê-la. Essa história expõe algo profundo sobre poder silencioso. Nem toda influência está em cargos altos ou títulos chamativos. Às vezes, o verdadeiro controle está nas conexões, no conhecimento e na confiança construída ao longo do tempo. Devon tinha tudo isso, e ninguém percebeu. O mais intrigante é que ela nunca usou isso como ameaça, apenas como responsabilidade, até deixar de ser respeitada. Isso levanta uma reflexão desconfortável. Quantas estruturas ao nosso redor parecem sólidas, mas dependem de uma única pessoa invisível? E mais, será que você está sendo essa pessoa ou está ignorando alguém assim na sua própria realidade? O perigo nunca está no que você vê, mas no que você assume que sempre estará lá. Agora me diz, em que momento exato você percebeu que Devon já estava vários passos à frente de todos naquela sala, e que aquilo não era impulsivo, mas estratégico? Garrett realmente não entendeu o contrato, ou ele ignorou deliberadamente algo que não conseguia controlar. Quando você percebe que está sendo subestimado dentro de uma estrutura, você tenta provar seu valor ou começa a reposicionar seu poder em silêncio? Você já passou por uma situação onde confundiu lealdade com reconhecimento? Ou construiu algo valioso dentro de um sistema que nunca foi feito para valorizar você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te prende até o final, já deixa o like e se inscreve no canal, porque as próximas vão mexer ainda mais com a forma como você enxerga poder, trabalho e estratégia. O que você construiu não tem nada de especial. As palavras ecoaram pela sala de conferências revestida com painéis de mogno no 43º andar. Bradley Winters, nosso recém-nomeado diretor de operações, estava na cabeceira da mesa. Seu terno de grife refletia a luz do sol da tarde que atravessava as janelas do chão ao teto. Seu dedo apontava diretamente para mim, tremendo com uma indignação claramente forçada. 11 pares de olhos estavam voltados para mim. Todo o conselho executivo, representantes da Catalyst Ventures, nosso principal investidor, a empresa que havia acabado de concluir uma rodada de financiamento de $600 milhões apenas 3 meses antes. E eu, sentado em uma das extremidades da mesa que ocupei durante os últimos 4 anos. O lugar que conquistei construindo cada camada da infraestrutura que deu valor a esta empresa. Assenti com frieza, mantendo as mãos cruzadas sobre a mesa de vidro. Onde está a chave de acesso? Perguntou Caspian Reed, nosso fundador e CEO. Sua voz vacilou levemente.
O homem que um dia me chamou de sua peça-chave, agora me observava como se eu tivesse me tornado seu pior pesadelo. Estou suspendendo imediatamente o acesso ao código-fonte proprietário, as ferramentas de desenvolvimento e as futuras versões da infraestrutura sob minha titularidade. As palavras saíram firmes e deliberadas. Enquanto falava, eu sentia o peso de 4 anos de noites em claro, finais de semana sacrificados, feriados perdidos e relacionamentos deixados em segundo plano. Declaro a esta empresa, avaliada em 600 milhões de dólares em capital de risco, que a partir de agora, todo o acesso ao código-fonte, as ferramentas de desenvolvimento e as atualizações futuras da infraestrutura proprietária sob minha titularidade está suspenso. O ambiente ficou tenso imediatamente. Bem-vindos ao canal Teia Emaranhada, onde histórias de justiça profissional se revelam em sua forma mais direta e autêntica. Antes de explicar exatamente como fui parar naquela sala de conferências com as chaves de um império à beira do colapso, inscreva-se, caso ainda não tenha feito isso. Estamos construindo uma comunidade que compreende a diferença entre vingança e responsabilidade. Estamos nos aproximando de 60 mil inscritos, e cada um deles representa alguém que entende que se defender não é um ato de mesquinhez, mas uma necessidade. Haverá outro lembrete no final, mas por enquanto, saiba que você está no lugar certo. Meu nome é Natalie Foster. No papel, eu era a vice-presidente sênior de infraestrutura e arquitetura de sistemas da Helax Systems, uma plataforma de computação em nuvem que prometia transformar a maneira como as empresas administravam sistemas de dados distribuídos. Na prática, fui a pessoa que transformou um desenho feito em um quadro branco em uma plataforma funcional, capaz de crescer e gerar receita, atraindo centenas de milhões de dólares em investimentos de capital de risco. Minha formação não veio de uma universidade de elite. Cresci em uma casa de 2 andares em Ohio, filha de uma professora do ensino médio e de um mecânico. Meus pais me ensinaram que inteligência não significava nada sem humildade e que o sucesso perdia o valor quando alguém esquecia de onde veio. Essa formação me deu algo que nenhum curso intensivo de programação poderia oferecer: a capacidade de compreender as pessoas, perceber o clima de um ambiente e identificar quando alguém era sincero ou apenas representava um papel. Essa habilidade acabaria se tornando tanto meu maior trunfo quanto uma das razões pelas quais me vi presa em uma situação impossível numa tarde de terça-feira de setembro. 4 anos antes, a Helax Systems era apenas uma ideia rabiscada em um caderno manchado de café. Caspian Reed tinha a visão: criar uma plataforma capaz de integrar de forma eficiente sistemas empresariais legados à infraestrutura moderna de nuvem. Ele possuía visão de negócios, carisma para se apresentar a investidores e uma rede de contatos capaz de abrir portas com as pessoas certas. O que lhe faltava era alguém que realmente pudesse construir aquilo. Nós nos conhecemos em uma conferência de tecnologia em Austin. Eu estava apresentando um artigo sobre otimização de computação distribuída. Caspian se aproximou após minha apresentação, apresentando-se com um entusiasmo que revelava tanto paixão genuína quanto uma impressionante habilidade comercial. "Estou procurando alguém como você há 6 meses", disse ele. "Todo mundo diz que o que eu quero construir é impossível." "Eles não estão completamente errados", respondi. "Os desafios técnicos são enormes, mas não impossíveis. Não impossíveis. Apenas extremamente difíceis." 3 semanas depois, eu era a 4ª funcionária da Helax Systems, trabalhando em um galpão adaptado no bairro Mission, em São Francisco. Durante 8 meses, vivi praticamente mergulhada em código. A arquitetura exigiu uma reformulação profunda da forma como diferentes sistemas se comunicavam. Desenvolvi uma camada de tradução proprietária, capaz de interpretar protocolos legados e convertê-los, em tempo real, em chamadas modernas de API. O grande avanço aconteceu às 3 horas da manhã de um sábado de fevereiro. Quando finalmente consegui fazer o primeiro protótipo funcionar, liguei para Caspian. Ele chegou em 20 minutos e observou enquanto eu demonstrava uma transferência perfeita de dados entre um sistema desenvolvido em 1987 e uma plataforma de nuvem de última geração. Ele chegou a se emocionar. "Natalie, você tem ideia do que acabou de fazer?" perguntou. "Isso vai mudar tudo.
E ele não estava errado. Em 3 meses, conquistamos uma rodada de financiamento Série A de 8 milhões de dólares. Usei esse investimento para montar uma equipe de verdade, composta por 6 engenheiros que se reportavam diretamente a mim. Mas mantive o controle da arquitetura principal. O código-fonte responsável por tornar todo o restante possível permaneceu sob minha supervisão técnica. Isso não era paranoia. Sistemas complexos exigem consistência de visão. O produto foi lançado 18 meses após minha chegada à empresa. No primeiro trimestre, conquistamos 12 clientes corporativos, incluindo 2 empresas da lista Fortune 500. Crescemos de 15 para 70 funcionários em 6 meses. A rodada Série B trouxe 45 milhões de dólares. Fui promovida a vice-presidente sênior. Minha equipe passou a contar com 23 engenheiros. Lançamos 3 grandes atualizações de recursos que receberam ampla cobertura da imprensa. Analistas do setor começaram a descrever nossa plataforma como inovadora e uma referência no setor. Tudo parecia estar funcionando perfeitamente, até que, de repente, deixou de funcionar. O problema começou de maneira sutil. Caspian passou a agendar reuniões executivas sem a minha participação. Quando questionei o motivo, ele explicou que se tratava de reuniões voltadas à estratégia de negócios e que não exigiam participação técnica. Pouco tempo depois, Bradley Winters foi contratado como diretor de operações. O conselho vinha pressionando por essa contratação. Bradley tinha experiência em consultoria de gestão, possuía um MBA de Harvard e havia passado 10 anos assessorando empresas da lista Fortune 100 em algumas das organizações mais prestigiadas do mercado. Também carregava uma experiência relevante em expansão corporativa e gestão de crescimento. Ainda assim, ficou claro desde o início que ele não compreendia plenamente como uma empresa de tecnologia funcionava no dia a dia. Nosso primeiro encontro deixou isso evidente. Bradley estava sentado à minha frente, com uma pasta de couro aberta sobre um bloco de anotações amarelo. Natalie, estive analisando a estrutura organizacional, começou ele. Percebi que sua equipe de infraestrutura opera com um grau considerável de autonomia. À medida que continuamos crescendo, precisaremos de mais padronização. Minha proposta é que todas as áreas de engenharia passem a responder a um diretor de tecnologia, que responderá diretamente a mim. Eu sou a diretora de tecnologia da operação, respondi. Seu cargo é vice-presidente sênior de infraestrutura e arquitetura de sistemas, corrigiu ele. Estou falando de contratar um CTO de fato, alguém com experiência em liderar grandes organizações técnicas em larga escala. A mensagem implícita permaneceu no ar. Alguém como você não é qualificada para isso. O motivo pelo qual nossa infraestrutura funciona tão bem é o conhecimento interno da operação, que não pode ser transferido facilmente, expliquei. Os sistemas centrais exigem um entendimento muito específico. Essa é justamente outra preocupação, interrompeu Bradley. Você é a única pessoa com acesso completo ao código-fonte. Isso representa um risco significativo de dependência excessiva de uma única pessoa. O que acontece se você sair da empresa amanhã? Aí vocês teriam um problema sério, respondi. Mas esse risco é reduzido por meio de documentação abrangente e de engenheiros seniores devidamente treinados. O sorriso de Bradley foi discreto. Gostaria que você colaborasse com a equipe que estou contratando para realizar uma auditoria completa da infraestrutura. Os consultores da Mercer Analytics devem levar cerca de 3 meses para concluir o trabalho. Foi nesse momento que percebi que aquilo não tinha relação apenas com gestão de riscos. Tratava-se de controle. Bradley queria consultores que validassem uma decisão que ele já havia tomado antes mesmo da análise começar. Preciso conversar sobre isso com Caspian, falei com cautela. Já foi aprovado, respondeu Bradley. A equipe da Mercer chegou na segunda-feira seguinte. O grupo era liderado por Preston Burke, alguém que entendia processos corporativos, mas claramente não compreendia a complexidade daquela arquitetura específica. Ainda assim, falava sobre otimização de fluxos de trabalho e redução de dívida técnica com absoluta confiança. Durante 3 meses, cooperei integralmente. Todo o processo parecia um exercício caro criado para justificar uma conclusão que já havia sido definida antecipadamente.
O relatório entregue no fim de agosto tinha 63 páginas repletas de termos corporativos. O documento recomendava a contratação imediata de um diretor de tecnologia, a reestruturação das equipes de engenharia e a redistribuição dos protocolos de acesso para garantir a continuidade operacional. Exatamente o que Bradley defendia desde o começo. A reunião do conselho foi marcada para 15 de setembro. Inicialmente, meu nome não constava na lista de participantes. Quando perguntei a Caspian sobre isso, ele pareceu visivelmente desconfortável. Trata-se principalmente de discussões financeiras e planejamento estratégico, explicou ele, evitando olhar diretamente para mim. Com base no relatório da Mercer, que recomenda a reestruturação da minha equipe, acredito que eu deveria participar. Ele hesitou por um instante e concordou. Você tem razão. A reunião aconteceu em nossa principal sala de conferências. 11 pessoas estavam presentes. 5 membros do conselho, Caspian, Bradley, Amanda Peterson, nossa diretora financeira, 2 representantes da Catalyst Ventures e eu. Os primeiros 40 minutos foram dedicados aos resultados financeiros. Nossos números eram excepcionais. O crescimento anual havia ultrapassado 90%. Todos os indicadores apontavam na direção certa. Então Bradley iniciou sua apresentação. Enquanto nos preparamos para a próxima rodada de investimentos, precisamos enfrentar algumas vulnerabilidades organizacionais, afirmou, avançando para um slide intitulado Avaliação de Risco Operacional. Os slides seguintes apresentavam gráficos sobre concentração de conhecimento em áreas específicas da empresa, diagramas destacando possíveis gargalos de decisão e organogramas sugerindo que determinadas equipes operavam de forma excessivamente isolada. Nada daquilo era tecnicamente falso. Inclusive, algumas observações apontavam questões que realmente mereciam atenção. O problema era a forma como tudo estava sendo interpretado e apresentado. Nossa recomendação é implementar imediatamente uma estrutura tradicional de liderança em engenharia, continuou Bradley. Pretendemos contratar um CTO experiente, que responderá diretamente a mim. Todas as equipes de engenharia passarão a responder a esse profissional. E o que acontecerá com o cargo de Natalie? Perguntou um dos membros do conselho. Natalie continuará liderando a equipe de infraestrutura, mas passará a responder ao CTO. Seu conhecimento técnico continua sendo extremamente valioso, porém integrado a uma estrutura mais adequada para a próxima fase de crescimento da empresa. Permaneci em silêncio durante toda a apresentação, observando as reações ao redor da mesa. Os representantes da Catalyst pareciam preocupados. Stephanie Oakes, a mais jovem entre eles, fez algumas anotações enquanto observava os slides. Em determinado momento, também questionou aspectos relacionados à documentação dos sistemas e à continuidade operacional, algo que Bradley respondeu de forma breve antes de seguir adiante. Quando a apresentação terminou, tomei a palavra. Tenho algumas preocupações em relação a essa abordagem. Claro, respondeu Bradley, com uma cordialidade claramente ensaiada. A arquitetura da infraestrutura não foi construída dessa forma por acaso, expliquei ao conselho. Ela foi projetada assim porque os sistemas são profundamente integrados. Contratar um CTO sem esse conhecimento acumulado não reduz riscos. Dependendo da forma como a transição for conduzida, pode até aumentá-los. E é exatamente por isso que precisamos de transferência de conhecimento, rebateu Bradley. Seu argumento sugere que você é insubstituível, o que apenas reforça a preocupação com a dependência excessiva de uma única pessoa. Não estou dizendo que sou insubstituível, respondi. Estou dizendo que sistemas complexos exigem conhecimento profundo e continuidade técnica. A estrutura atual funciona. Nosso índice de disponibilidade está entre os melhores do setor. Qual problema específico estamos tentando resolver? O problema, respondeu Bradley, agora com um tom mais firme, é que estamos tentando construir uma empresa bilionária. E não podemos fazer isso mantendo uma arquitetura que depende tanto do conhecimento concentrado em uma única pessoa. Então, sintam-se à vontade para tentar reconstruí-la por conta própria. A sala mergulhou em silêncio. O rosto de Caspian perdeu a cor. A expressão de Bradley endureceu imediatamente. Com licença?
Perguntou ele em voz baixa. Estou dizendo que a plataforma que vocês pretendem expandir existe graças a decisões arquitetônicas tomadas ao longo de 4 anos. Respondi com firmeza. Se a estrutura atual é tão inadequada quanto vocês afirmam, demonstrem que compreendem suficientemente bem esses sistemas antes de alterá-los. Bradley se levantou. É exatamente esse tipo de postura que dificulta mudanças organizacionais. Você está tratando sistemas corporativos como se fossem propriedade pessoal. Os componentes centrais da arquitetura permanecem sob minha propriedade intelectual porque essa condição foi definida contratualmente desde o início, respondi. A empresa possui uma licença de utilização. Essa sempre foi a estrutura acordada. As decisões estratégicas não pertencem a uma única pessoa, rebateu Bradley. E sua resistência em aceitar isso está se tornando um problema cada vez mais sério. Caspian interveio antes que a discussão avançasse ainda mais. Vamos manter a calma. Natalie, eu entendo suas preocupações, mas Bradley levanta pontos legítimos sobre a necessidade de evolução da estrutura organizacional. Então você precisa fazer uma escolha, respondi, olhando diretamente para ele. Quer expandir a empresa preservando a infraestrutura que sustenta esse crescimento ou prefere reorganizar tudo para atender às recomendações dos consultores e correr o risco de comprometer justamente o que tornou esta empresa diferente? Foi nesse momento que Stephanie Oakes decidiu se manifestar. Natalie, se seguirmos com essa reestruturação, qual é o risco real? No pior cenário possível? Finalmente alguém estava fazendo a pergunta certa. Falha completa da plataforma em 6 meses, respondi. Os pontos de integração são extremamente delicados. Um novo CTO não compreenderia as nuances que evitam falhas em cascata. Vocês começariam a perceber pequenos erros que, com o tempo, deixariam de ser pequenos. Um cliente importante perderia dados. Protocolos de segurança falhariam. A plataforma poderia ficar fora do ar por horas. Isso parece catastrófico, comentou Stephanie. E realmente seria. É justamente por isso que nada disso aconteceu nos últimos 4 anos. Bradley se inclinou para a frente. O que você está descrevendo é manter a empresa refém. Dizer que tudo desmorona sem você é uma forma de manipulação. Não estou ameaçando ninguém. Estou descrevendo a realidade técnica. Se você interpreta isso como uma ameaça, talvez devesse refletir sobre o motivo. Foi nesse momento que ele perdeu o controle. O que você construiu não tem nada de especial. O grito ecoou pela sala de vidro e metal. O rosto de Bradley ficou vermelho, e toda a sua postura profissional desapareceu. Você não é nenhum gênio insubstituível. É apenas uma engenheira que teve sorte e vem se apoiando nesse sucesso enquanto resiste a qualquer tentativa de gestão profissional. Esta empresa já cresceu além da sua capacidade. Os membros do conselho pareceram surpresos. Bradley ainda não havia terminado. O relatório da Mercer foi claro. Seus sistemas são mal documentados, desnecessariamente complexos e estruturados de forma que dificultam o entendimento dos demais. Isso não é excelência em engenharia. É uma tentativa de tornar os sistemas desnecessariamente difíceis de entender para se tornar indispensável. O silêncio tomou conta da sala. Todos aguardavam minha resposta. Em vez disso, apenas assenti devagar. A indignação que eu sentia deu lugar a uma clareza absoluta. Onde está a chave de acesso? Perguntou Caspian em voz baixa, como se finalmente tivesse entendido o que estava acontecendo. Estou revogando todo o acesso ao código agora mesmo, respondi enquanto pegava o celular. Declaro a esta empresa avaliada em $600 milhões que, a partir deste momento, todo o acesso ao código-fonte, as ferramentas de desenvolvimento e as futuras atualizações da infraestrutura sob minha titularidade está suspenso. O ambiente ficou tenso imediatamente. Os membros do conselho começaram a fazer perguntas ao mesmo tempo. Bradley exigia que eu parasse, mas eu já executava procedimentos que havia preparado semanas antes. A tela do celular se iluminou. Revoguei imediatamente o acesso aos repositórios proprietários sob minha titularidade. Suspendi a licença de utilização futura da infraestrutura principal e removi o acesso da empresa
as versões de desenvolvimento que dependiam da minha autorização contratual. Pare com isso, gritou Bradley para Amanda. Cancele o acesso dela à rede. Bloqueie todas as credenciais. Amanda digitou rapidamente no laptop. Estou tentando. O acesso dela está sendo roteado por servidores externos. Não consigo encerrar a conexão sem desligar toda a rede. Então desligue! Gritou Bradley. Se eu fizer isso, todos os clientes que estão realizando transações perderão a conexão, respondeu Amanda com a voz trêmula. Estaremos violando todos os contratos de serviço. Mantive os olhos fixos na tela do celular. 73%. A plataforma continuaria funcionando normalmente nas implementações já existentes, mas qualquer atualização, modificação ou expansão futura dependeria do acesso ao código-fonte e às ferramentas de desenvolvimento que acabavam de ser suspensos. Stephanie Oakes se inclinou para a frente. Quanto tempo falta para isso terminar? 4 minutos, respondi com tranquilidade. Stephanie voltou-se para Amanda. Desligar a rede agora causará mais danos do que permitir a conclusão do processo. Precisamos entender exatamente o que está acontecendo antes de agir. Bradley se virou para ela. Você vai permitir que ela se aproprie de um ativo da empresa? Confira meu contrato de trabalho, respondi sem levantar os olhos. 86%. Seção 12, parágrafo 4. Todo o código central de infraestrutura desenvolvido durante meus primeiros 18 meses foi licenciado à empresa, não transferido. Mantive a propriedade intelectual, com direito de uso ilimitado pela empresa, enquanto os termos originais do contrato permanecessem vigentes. O rosto de Caspian perdeu a cor. Natalie, essa cláusula foi criada quando éramos apenas 5 pessoas trabalhando em um galpão. Nunca a atualizamos. Eu assenti. 92%. O que significa que ela continua plenamente válida. A infraestrutura que sustenta esta plataforma, avaliada em 600 milhões de dólares, está protegida por esse acordo contratual. Amanda falou quase em um sussurro. Isso vai destruir a empresa. Não. Isso vai revelar qual é o verdadeiro valor da empresa sem a infraestrutura que todos passaram 3 meses chamando de algo que qualquer equipe competente conseguiria reproduzir. 100% concluído. Uma notificação discreta no celular confirmou a conclusão do processo. 4 anos de trabalho. Milhares de horas de desenvolvimento. O acesso da empresa ao código-fonte, as ferramentas de desenvolvimento e as futuras atualizações havia sido encerrado em 8 minutos e 43 segundos. Stephanie já falava ao telefone, provavelmente com o departamento jurídico. Seu colega da Catalyst Ventures parecia estar passando mal. Eles haviam acabado de investir 600 milhões de dólares em uma empresa que acabara de perder o acesso à tecnologia que sustentava sua principal vantagem competitiva. Vamos contestar isso judicialmente até as últimas consequências, ameaçou Bradley. Vocês certamente vão tentar. Gastarão milhões em honorários advocatícios e talvez até obtenham uma decisão favorável. Mas isso levará anos. Enquanto isso, a plataforma deixará de funcionar adequadamente. Os clientes irão embora, a avaliação da empresa despencará e o financiamento da Série C desaparecerá. O que você quer? Perguntou Caspian em desespero. Diga qual é o preço. Participação acionária, um assento no conselho, qualquer coisa. Por um instante, senti algo próximo da compaixão. Mas ele havia escolhido confiar na autoconfiança de Bradley em vez da minha experiência. Eu não quero nada de vocês, respondi em voz baixa. Quero me desvincular de uma empresa que decidiu me transformar no problema apenas porque me recusei a fingir que algo complexo era simples. Levantei-me, peguei minha bolsa e retirei um pendrive do bolso, colocando-o sobre a mesa. O que é isso? Perguntou um dos conselheiros. Um mapa completo de todas as dependências da plataforma. Cada integração, cada chamada de API, cada protocolo de segurança. Tudo o que vocês precisarão para entender o que está acontecendo quando os problemas começarem a surgir. Considerem isso um presente de despedida. Caspian estendeu a mão para pegá-lo, mas eu o interrompi. Ele está criptografado.
A senha será incluída nos meus termos de licenciamento, caso sejam aceitos. Se não forem, vocês acabarão descobrindo por conta própria. Há pessoas inteligentes aqui. Provavelmente levará cerca de 18 meses para reconstruírem tudo o que desenvolvi. A plataforma continuará operando nas implementações atuais por aproximadamente 6 a 8 semanas. Depois disso, vocês não conseguirão implementar atualizações de segurança nem correções de falhas. Os contratos com os clientes começarão a ser descumpridos. Minha estimativa é que, em cerca de 3 meses, a situação se torne insustentável. A menos que você volte, disse Stephanie. Eu não voltarei, mas estou disposta a licenciar a infraestrutura. 10% de participação acionária, restauração integral da minha autoridade anterior e a renúncia imediata de Bradley. Esses termos são inegociáveis e expiram em 7 dias. Isso é extorsão, disparou Bradley. Isso é negociação. Durante 3 meses, você tentou me ensinar como empresas de verdade funcionam. Considere esta uma lição prática sobre alavancagem. E sobre descobrir que a pessoa que você considerava substituível sustentava uma parte essencial desta estrutura. Caminhei até a porta e olhei para Caspian. Você me disse uma vez que aquilo que eu havia construído mudaria tudo, e estava certo. O problema é que se esqueceu de quem construiu. A porta se fechou atrás de mim com um clique suave que pareceu ensurdecedor. Os 7 dias seguintes foram surreais. Voltei para casa. Abri uma garrafa de vinho que estava guardada havia meses e esperei que o pânico aparecesse. Apesar da aparente tranquilidade, eu sabia que havia assumido um risco enorme. Se o tribunal interpretasse o contrato de forma diferente, eu poderia perder tudo o que havia construído ao longo daqueles 4 anos. Mas ele não veio. Em vez disso, senti uma calma estranha. Era a clareza de finalmente abandonar a ilusão de que lealdade, por si só, seria recompensada. Meu telefone começou a tocar menos de 1 hora depois. Primeiro Caspian, depois Amanda. Em seguida, membros do conselho, um após o outro. Deixei todas as ligações caírem na caixa postal. Os termos estavam definidos. Por volta das 19 horas, porém, algo inesperado aconteceu. O sistema de segurança do meu apartamento enviou um alerta. A câmera mostrava um homem que eu não conhecia, usando um terno barato e carregando uma pasta de couro. Atendi pelo interfone. Posso ajudá-lo? Senhorita Foster, estou entregando uma ordem de restrição temporária em nome da Helix Systems. A senhora deve interromper imediatamente qualquer ação que impeça as operações normais da empresa e devolver todos os bens corporativos. Então, Bradley havia decidido seguir pelo caminho jurídico. Abri a porta, recebi os documentos e o homem foi embora logo em seguida. Analisei rapidamente o conteúdo. Tudo parecia extremamente apressado, repleto de alegações frágeis diante dos termos do meu contrato. Ainda assim, a medida teria o potencial de me ocupar com audiências e procedimentos judiciais, dando a Helix Systems tempo para tentar reverter a situação. Era uma estratégia desesperada, mas inteligente. Liguei para Isaac Hartman, meu advogado, apesar de já estar perto da meia-noite. Eles entraram com um pedido de medida emergencial, informei. Eu sei, já recebi a notificação, respondeu ele. É um pedido muito frágil juridicamente. Não deve prosperar, mas estaremos no tribunal amanhã para uma audiência de emergência. Quais são as nossas chances? Nossa posição é muito forte juridicamente. Ainda assim, existe a possibilidade de que um juiz sem familiaridade com questões tecnológicas entenda a situação de forma equivocada e determine uma solução temporária até o julgamento completo. E o que acontece se isso ocorrer? Se você descumprir uma ordem judicial, o problema deixa de ser contratual e passa a ser muito mais sério. Naquela noite, não consegui dormir. Em vez disso, passei horas me preparando para todos os cenários possíveis. Se o tribunal determinasse uma restauração temporária do acesso, eu tinha uma alternativa pronta. Um acesso limitado, funcional, mas dependente da minha autenticação diária. Se o pedido fosse negado, eu seguiria com o prazo estabelecido de 7 dias. A audiência de emergência foi marcada para as 9 horas da manhã seguinte.
Eu estava sentada no tribunal do centro da cidade enquanto a equipe jurídica da Relax Systems, formada por 3 advogados, incluindo um consultor externo, argumentava que eu havia cometido roubo e sabotagem. Excelência, a senhorita Foster colocou a Relax Systems em uma posição insustentável, afirmou o advogado principal. Ela ameaçou comprometer uma empresa avaliada em centenas de milhões de dólares, afetando investidores e clientes corporativos que dependem dos serviços da companhia. Isaac levantou-se. Excelência, a senhorita Foster não fez ameaças. Ela apenas exerceu direitos previstos em um contrato redigido e assinado pela própria empresa. A infraestrutura em questão jamais pertenceu integralmente à companhia. A licença de utilização foi concedida à empresa e posteriormente revogada, em razão de circunstâncias que podem caracterizar rescisão indireta, dependendo da interpretação do tribunal. Rescisão indireta? Perguntou a juíza, ajustando os óculos. A senhorita Foster foi publicamente desautorizada durante uma reunião do conselho. Teve sua competência questionada e foi submetida a uma reestruturação que retiraria suas atribuições. Esses fatos podem caracterizar rescisão indireta, conforme a interpretação judicial aplicável ao caso. Após examinar cuidadosamente a documentação apresentada e ouvir os argumentos das partes, a juíza permaneceu em silêncio por alguns instantes. Por fim, levantou os olhos. A redação contratual é clara. A Relax Systems teve 4 anos para renegociar esses termos e optou por não fazê-lo. O pedido de medida emergencial está indeferido. Bradley, sentado nas últimas fileiras, parecia prestes a passar mal. Do lado de fora do tribunal, Isaac deu um leve tapinha no meu ombro. Foi uma disputa mais apertada do que eu gostaria, mas vencemos. Quanto tempo resta? Cerca de 53 horas. Meu palpite é que eles entrarão em contato em menos de 24. Ele estava errado. Eles ligaram 6 horas depois. Quando faltavam aproximadamente 48 horas para o prazo final, Isaac voltou a entrar em contato. Eles querem negociar. Quais são os termos? Estão dispostos a restaurar sua participação societária e sua autoridade. O único ponto de resistência continua sendo a saída de Bradley. Então eles não terão acesso ao código. Natalie, preciso lembrá-la de que sua posição jurídica é forte, mas não invulnerável. Isaac, eu o contratei para defender essa posição. Você consegue fazer isso? Houve uma breve pausa, seguida de uma risada. Sim, consigo. Ótimo, então os termos permanecem. Ele tinha razão sobre uma coisa. Eles acabariam cedendo. Quando o prazo se aproximava das últimas horas, recebi uma proposta formal. Ela incluía tudo o que eu havia exigido. 10% de participação acionária com aquisição imediata. Autoridade total sobre a infraestrutura, com reporte direto ao conselho. E a saída imediata de Bradley. Havia ainda concessões adicionais que eu não havia solicitado. O cargo de CTO permaneceria vago sem minha aprovação. O relatório da Mercer seria oficialmente retirado. E Caspian apresentaria um pedido formal de desculpas por escrito. Li o documento 2 vezes antes de enviá-lo para Isaac. Isso é uma rendição completa, disse ele. Aceite. Mas algo ainda me incomodava. Quero conversar antes com Stephanie Oakes, da Catalyst. Por quê? Porque ela foi a única pessoa que fez a pergunta certa naquela reunião. Stephanie concordou em me encontrar na manhã seguinte, em uma cafeteria de Hayes Valley. Chegou pontualmente, com uma expressão cansada que denunciava dias de gerenciamento de crise. Natalie, disse ela, que semana difícil. Pedimos café e nos sentamos em um canto mais reservado. Imagino que você esteja prestes a aceitar a proposta, comentou. Por que você perguntou sobre o risco? Perguntei. Todos os outros estavam focados na estrutura organizacional. Você queria entender o que realmente poderia dar errado. Stephanie sorriu discretamente. Porque já vi esse padrão antes. Um fundador ou especialista técnico cria algo extremamente valioso. A empresa cresce. Os executivos concluem que a complexidade técnica é o problema. Contratam consultores para profissionalizar algo que já funciona. E então, tudo começa a desmoronar.
Você sabia o que Bradley estava fazendo. Eu suspeitava. E também reconheço que algumas preocupações dele eram legítimas. Havia uma concentração excessiva de conhecimento em uma única pessoa, algo que precisava ser tratado. O problema era a forma como ele pretendia resolver isso. Ela abriu a bolsa e retirou uma pasta. Tenho uma proposta alternativa. A Catalyst assume o controle majoritário e reorganiza a empresa em torno da tecnologia. Você se torna CTO com autoridade plena. Caspian permanece como CEO, com poderes reduzidos, ou encontramos outra pessoa. Abri a pasta. Os termos eram agressivos. 51% para a Catalyst, 15% para mim. Assentos no conselho e poder de veto sobre decisões técnicas. Isso é uma aquisição hostil. Eu prefiro chamar de intervenção. Ela sustentou meu olhar. Essa empresa vale 600 milhões de dólares por causa da infraestrutura que você construiu. Estamos apenas protegendo nosso investimento e garantindo que a pessoa responsável por esse valor tenha autoridade para preservá-lo. Por que estava oferecendo aquilo? Stephanie sustentou meu olhar por alguns segundos. Porque eu vi você sair daquela reunião do conselho e enxerguei alguém que conhece o próprio valor e se recusa a aceitar menos do que merece. Isso não é orgulho ferido. É a postura de alguém com quem eu consigo trabalhar. Ela se inclinou levemente para a frente. Além disso, entre nós, Bradley tentou se aproximar de 2 dos nossos concorrentes ontem. Um dos executivos procurados informou imediatamente o departamento jurídico da Catalyst, preocupado com possíveis violações contratuais. Ofereceu compartilhar o relatório da Mercer e documentos internos caso o ajudassem a criar uma plataforma concorrente. Senti um frio percorrer o corpo. Isso é uma violação direta do acordo de confidencialidade dele. É sim. E foi exatamente por isso que já iniciamos uma ação judicial contra ele pessoalmente. Mas isso me mostrou tudo o que eu precisava saber sobre o julgamento e a ética dele. Alguém assim não deveria chegar perto da sua infraestrutura. Posso pensar a respeito? Você tem até o fim do expediente de hoje. Depois disso, seguimos com o acordo original ou retiramos nosso investimento da Série C. Depois que ela foi embora, permaneci sentada por quase 2 horas, refletindo sobre o motivo de ter construído a infraestrutura da Helix Systems. O desafio técnico sempre foi extraordinário. O impacto potencial era real. Mas havia algo mais que Stephanie havia dito e que continuava ecoando na minha mente. Bradley tentou vender nossa tecnologia para concorrentes. Isso significava que ele jamais compreendeu que tecnologia não era apenas código. Era experiência acumulada, conhecimento interno da operação, anos resolvendo problemas que jamais poderiam ser resumidos em um relatório. Liguei para Stephanie. Tenho algumas condições. Pode falar. Caspian continua como CEO. Ele cometeu erros, mas acreditou neste projeto quando ele ainda não representava nada. Não vou exigir sua saída. Concordo. Todo o plano de reorganização criado por Bradley deve ser oficialmente rejeitado pelo Conselho e registrado em ata. Fechado. E preciso ter garantias de que a Catalyst não fará comigo o que a Helix Systems tentou fazer. Não posso prometer que nunca teremos divergências, respondeu Stephanie. Mas as decisões relacionadas à liderança técnica serão baseadas em resultados concretos, não em teorias organizacionais. Sua infraestrutura funciona. Enquanto isso continuar sendo verdade, você terá nosso apoio. Perfeito. Então estou dentro. Ótimo. Agora vamos explicar a todos como isso funcionará daqui para frente. O anúncio foi feito 3 dias depois. Caspian falou para toda a empresa e comunicou que eu retornaria como diretora de tecnologia, com autoridade plena e participação no conselho. A Catalyst ampliou seu investimento e passou a exercer um papel mais ativo na gestão. Bradley havia deixado a empresa. Cometi erros ao tomar decisões estruturais sem considerar adequadamente a complexidade técnica envolvida, admitiu Caspian. Isso foi um equívoco. Quando chegou minha vez de falar, fui direta. Tecnologia complexa exige paciência e conhecimento técnico. Algo pode ser difícil de compreender sem estar quebrado. Construímos algo extraordinário aqui,
Meu trabalho é proteger isso enquanto continuamos crescendo. O alívio no ambiente era evidente. 3 meses depois, contratamos uma nova vice-presidente de engenharia, Rachel Park, que entendia que liderar engenheiros não era o mesmo que dominar engenharia. A rodada Série C foi concluída 6 meses após a crise, com um aporte de $600 milhões e uma valorização ainda maior depois que o envolvimento da Catalyst se tornou público. Crescemos de forma cuidadosa, passando de 90 para 200 funcionários e expandindo nossas operações para 5 clientes da lista Fortune 500. Cada nova funcionalidade era aprovada por mim sob a perspectiva da integração arquitetônica. 4 anos depois, a Helix Systems abriu capital. O IPO avaliou a empresa em $3 bilhões. Mantive participação suficiente para garantir minha independência financeira pelo resto da vida. Mais importante do que isso, preservei a autoridade necessária para assegurar que a infraestrutura que eu havia criado continuasse sendo compreendida e administrada corretamente. Na manhã do IPO, algo inesperado chegou ao meu escritório. Uma carta manuscrita encaminhada pelo departamento jurídico. Era de Bradley. Quase a descartei sem abrir, mas a curiosidade venceu. A carta era breve. Não continha um pedido de desculpas, apenas um reconhecimento. Ele havia tentado construir uma plataforma concorrente com outra startup e fracassado de forma completa em 8 meses. Finalmente entendeu, tarde demais, que aquilo que considerava complexidade desnecessária era, na verdade, engenharia sofisticada. Que aquilo que descrevia como sistemas desnecessariamente difíceis de entender para tornar alguém indispensável era, na realidade, conhecimento técnico especializado que ele não possuía para avaliar corretamente. A carta terminava com uma única frase. Você estava certa. Eu simplesmente não conseguia enxergar. Guardei a carta. Algumas pessoas aprendem. A maioria só entende quando já não há mais tempo para corrigir os próprios erros. Naquele mesmo dia, no pregão da bolsa, Caspian me encontrou observando o valor das nossas ações subir. Conseguimos, disse ele. Você teve a visão. Eu apenas construí o que você imaginou. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Eu imaginei um produto. Você idealizou a arquitetura. Existe uma diferença. Ele tinha razão. E pela primeira vez na história da empresa, essa diferença foi reconhecida de forma adequada. Meu pai me ligou naquela noite. Sua mãe e eu estamos orgulhosos de você. Não por causa do dinheiro, mas porque você defendeu aquilo que construiu e não recuou. Você me ensinou isso. Nós ensinamos você a ser humilde. O restante você aprendeu sozinha. Talvez ele tivesse razão. Humildade e força não eram opostos. Eram qualidades complementares que tornavam possível construir algo digno de ser protegido. O setor de tecnologia adora histórias sobre inovação, mas fala muito menos sobre o trabalho silencioso de construir sistemas que realmente funcionam, sobre a paciência necessária para desenvolver arquiteturas complexas, sobre o conhecimento técnico exigido para mantê-las, e sobre a coragem de se afastar quando aqueles que se beneficiam do seu trabalho decidem transformá-lo no problema. Eu não suspendi o acesso à minha infraestrutura por vingança. Fiz isso para demonstrar algo que nenhuma discussão conseguia transmitir. O contrato original previa explicitamente que os componentes centrais da arquitetura permaneceriam sob minha propriedade intelectual e seriam apenas licenciados para a empresa. Aquilo que eu havia construído tinha valor justamente por sua complexidade, justamente porque exigia compreensão profunda, justamente porque não poderia ser substituído com facilidade. Bradley e os consultores da Mercer enxergavam a complexidade como um defeito. Para eles, qualquer coisa que não compreendessem imediatamente deveria estar errada. Jamais consideraram a possibilidade de simplesmente não possuírem o conhecimento técnico necessário para avaliar o que estavam analisando. Esse é o perigo da confiança sem competência, das credenciais sem entendimento, dos modelos de gestão aplicados a desafios técnicos por pessoas que nunca construíram algo semelhante. Construí a infraestrutura da Helix Systems ao longo de 4 anos de trabalho cuidadoso e deliberado. Quando me disseram que o que eu havia criado não tinha nada de especial, vindo de alguém que estava na empresa havia apenas 3 meses,
E não conseguia escrever uma linha de código. Precisei fazer uma escolha. Aceitar o julgamento de pessoas que não entendiam o que estavam avaliando. Ceder e assistir à erosão gradual da minha autoridade. Ser diplomática e observar tudo ser desmontado aos poucos. Ou exercer os direitos previstos contratualmente, suspendendo o acesso ao código-fonte proprietário, as ferramentas de desenvolvimento e as futuras atualizações, enquanto a disputa permanecesse sem solução. Escolhi a demonstração em vez da complacência. E ao fazer isso, estabeleci um princípio simples. Experiência importa. Construir algo gera responsabilidade e autoridade sobre aquilo que foi criado. E as pessoas que geram valor merecem ser tratadas como essenciais, não como descartáveis. Estar naquele pregão, vendo uma empresa que eu havia ajudado a salvar alcançar uma avaliação de 3 bilhões de dólares, me deu a certeza de que havia tomado a decisão correta. Não por causa do dinheiro, mas porque defendia algo que realmente importava. A ideia de que pessoas que constroem coisas merecem respeito, reconhecimento e autoridade para proteger aquilo que criaram não é vingança. É justiça. E às vezes, a justiça exige que você abra mão de tudo o que o torna indispensável para que aqueles que duvidaram do seu valor descubram por conta própria exatamente o que estavam prestes a perder. A principal lição desta história é que competência sem reconhecimento pode se transformar em vulnerabilidade. Natalie passou anos construindo algo extraordinário, mas acreditou que resultados falariam por si mesmos. Muitas vezes, porém, organizações não recompensam apenas quem produz valor. Elas recompensam quem consegue proteger esse valor, demonstrá-lo e impedir que ele seja ignorado. O conflito não surgiu porque Natalie era indispensável, mas porque a empresa permitiu que conhecimento crítico permanecesse concentrado, sem criar mecanismos adequados de compreensão, sucessão e respeito profissional. Ao mesmo tempo, a história mostra que experiência prática não pode ser substituída por relatórios, apresentações ou teorias administrativas. Existem conhecimentos que só são adquiridos após anos, enfrentando problemas reais. Quando líderes deixam de ouvir quem construiu a base do sucesso de uma organização, passam a tomar decisões guiadas por percepções superficiais. A maior lição é que construir algo valioso exige não apenas competência técnica, mas também coragem para estabelecer limites quando esse trabalho deixa de ser respeitado. Reconhecimento não deve depender de crises, mas quando ele não existe, proteger aquilo que foi construído pode se tornar uma necessidade legítima. A reflexão mais profunda está no fato de que a história não fala apenas sobre tecnologia, empresas ou contratos. Ela fala sobre valor humano. Quantas pessoas passam anos sustentando projetos, equipes, famílias ou organizações sem que ninguém perceba o tamanho da contribuição que oferecem todos os dias? Muitas vezes, o trabalho mais importante é justamente aquele que quase ninguém vê. Quando tudo funciona, as pessoas assumem que continuará funcionando para sempre. Só percebem a importância de alguém quando essa pessoa deixa de estar presente. Bradley enxergava apenas estruturas, organogramas e processos. Natalie enxergava as camadas invisíveis que mantinham tudo de pé. Esse contraste revela uma verdade desconfortável. Nem sempre quem ocupa posições de liderança compreende aquilo que realmente gera valor dentro de uma organização. Por isso, a reflexão central é simples e poderosa. Você está construindo algo que depende exclusivamente do reconhecimento dos outros, ou está construindo algo cujo valor permanece real, mesmo quando ninguém o reconhece? Porque a validação externa pode desaparecer rapidamente, mas a competência genuína continua existindo. E no longo prazo, é ela que sustenta resultados, reputações e legados duradouros. Agora me diz, você acredita que Natalie fez a escolha certa ao suspender o acesso à infraestrutura? Ou existia uma forma melhor de defender aquilo que construiu sem provocar uma crise tão grande? Quando a sua dedicação passa anos sustentando resultados que ninguém percebe, você continua esperando reconhecimento ou começa a questionar se está no lugar certo. Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece,
Deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E claro, se você gostou desta história sobre liderança, reconhecimento, estratégia e coragem para defender aquilo que realmente importa, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim, você não perde as próximas histórias que mostram como decisões difíceis podem mudar completamente o destino de pessoas, carreiras e empresas.